sou a Michelle e hoje eu vou contar pra vocês quais livros eu li em janeiro de 2019 e quais livros eu pretendo ler em fevereiro. Bom, o primeiro livro que eu finalizei no ano de 2019 foi o Alien, o número 1, e eu gostei muito desse livro, achei super legal, como eu imaginei mesmo que eu ia gostar, porque é de espaço e é meio assim de suspense. Ele não é tão de terror quanto eu imaginei que seria, porque o filme é um filme de terror, né? Eu nunca assisti, mas eu sei que é. Mas é bem legal e eu tô bem curiosa pra ler os próximos. Mas, enfim, é isso. Eu provavelmente ainda vou fazer resenha dele lá no meu blog. Então vocês podem acompanhar lá que em breve. Vai demorar um pouco porque tem muitos livros na frente pra eu resenhar. Mas algum dia vai estar lá como resenha e aí eu conto direitinho o que eu gostei e o que eu não gostei. O segundo livro que eu terminei, na verdade, foi 2 livros seguidos da mesma série, que é o Hades, não sei, e depois o Heaven, que é a continuação da série Halo, que eu tinha abandonado. Eu, inclusive, já fiz um vídeo falando por que eu abandonei essa série, que eu achei ela péssima, muito ruim e tal, e aí eu tinha abandonado, mas eu decidi terminar porque eu ia viajar e aí eu queria levar um livro pra viagem que não fosse muito importante, porque eu ia ler, tipo, na rua, no aeroporto, em lugares assim. Eu não queria que fosse um livro muito bom pra eu não ficar, tipo, é bobeira, mas eu queria que fosse um livro que eu não, tipo assim, não fosse me apegar realmente, porque eu gosto de ler esse tipo de livros, assim, que são melhores e mais importantes pra mim, no conforto, assim, da minha casa. Eu sei que não faz sentido, mas aí no final das contas eu acabei levando ele e pensei, é uma boa oportunidade de eu ler também até o final da série. E aí eu li, e é assim, é aquele jeito mesmo que eu já tinha falado, que é meio ruim, é meio adolescente demais, e eu não sou mais adolescente, então eu acho que se eu tivesse lido em outra época talvez eu tivesse gostado muito mais. Mas é interessante, assim, pra passar um tempo, é divertido até, você fica até um pouco curioso pra saber o que vai acontecer. Mas o final é horrível e, enfim, mas é um livro para passar o tempo e aí eu terminei esses outros 2. O próximo livro que eu li, que eu finalizei, também é um livro bem adolescente, que é da Meg Cabot, que eu adoro, eu gosto muito da Mediadora. Pelo menos assim, quando eu li a primeira vez lá, quando eu tinha 15 anos, eu gostei demais, que foi o Cabeça de Vento. Assim, é uma história completamente assim, nada a ver, não faz sentido assim nenhum mesmo. Mas eu li e é um pouco engraçadinho, assim. É meio machista, é um pouco assim, tem muito estereótipo e um estereótipo ruim, porque tem o estereótipo da modelo que é burra e da menina que não é modelo e que é super legalzona porque ela não gosta de coisas femininas, sei lá. Mas é meio ruim nesse sentido e a premissa não faz o menor, tipo assim, não dá pra acreditar de jeito nenhum. E é mais um livro que com certeza, se eu tivesse lido quando eu era mais nova, eu teria adorado, porque é engraçado e tudo mais. E aí eu acabei lendo e eu até comecei a ler o segundo, que provavelmente eu também vou terminar esse mês. Hoje é dia 27 ainda. Até o dia 31, provavelmente eu vou terminar o segundo, porque eu já estou em 60%, porque apesar de ser um livro ruim, eu fico curiosa para saber o final, e tem uma chance assim grande de eu ler o terceiro, por motivos de vou querer saber o que vai acontecer. E eu já li 2 livros, então para eu ler mais um, não faz assim tanta diferença, e é bom porque é um livro leve, assim, que não precisa pensar muito, não precisa assim, se esforçar. E o próximo livro que eu li foi O Assassinato no Campo de Golfe, que é da Agatha Christie. Como vocês sabem, eu adoro a Agatha Christie, eu sempre leio livros dela. E esse é um livro mais antigo, eu acho que foi um dos primeiros que ela escreveu. Então eu achei ele falando um pouco mais sobre o Poirot, tipo, como que ele é, como ele se comporta. E eu achei interessante olhar por essa perspectiva, porque eu nunca tinha parado para pensar em qual era realmente a diferença entre o Poirot e o Sherlock Holmes. E nesse livro ficou bem claro, assim, ela especificou bastante que no caso o Poirot ele vai mais pro lado dos personagens, dos sentimentos, do lado psicológico, e ela não falou do Sherlock Holmes, mas eu interpretei que o Sherlock Holmes é mais pro lado das pistas, das provas e tudo mais. E isso é verdade. Depois que eu vi escrito assim com todas as letras, eu parei pra pensar e eu acho que realmente é verdade. Depois eu vou fazer um vídeo falando um pouco mais sobre isso. Mas outro livro também que provavelmente eu vou terminar, eu ainda não terminei,
mas junto com o segundo lá do Cabeça de Vento, é o Misterioso Caso de Styles, acho que é isso, também é um livro da Agatha Christie, e é o primeiro livro que ela escreveu, então assim, muito emocionada, nunca tinha lido, fiquei muito feliz de ler, tô lendo pelo Kindle. E agora, os próximos livros que eu vou ler no mês de fevereiro, eu não tenho certeza se eu vou ler todos eles, mas eu gosto de já deixar, assim, planejado bastante livros, pra eu não ficar com aquele tempo, assim, pensando qual livro eu vou ler, porque geralmente se eu paro, assim, qual livro eu vou ler agora, eu não leio nenhum, porque aí eu travo, então eu gosto de já ter uma lista maior do que eu realmente vou ler. Enfim, de qualquer forma, eu também gosto de escolher sempre 2 livros do Kindle, porque como eu pago a mensalidade de R$19,90 por mês, eu acho que o mínimo para eu ler, para compensar o pagamento, é 2 livros, então fica sendo R$10 cada livro, então eu acho que eu sempre ponho 2 livros, né, de lá para eu poder ler. Então, começando por eles, o que eu vou ler provavelmente vai ser, como eu disse, o terceiro dessa série aí da Cabeça de Vento, sendo Nick, que é da Meg Cabot. Como eu disse, não é um livro assim, excelente, mas eu já li 2 e eu tô curiosa para saber como vai terminar. E eu acho que, enfim, como eu disse, é um livro leve, dá pra ler rápido e é engraçadinho também, de qualquer forma. Então, esse é um deles. E o segundo é A Garota Perfeita. Eu não sei, como vocês sabem, eu não leio sinopses, eu não tenho certeza do que se trata o livro, mas é um livro de suspense. Como vocês sabem também, eu gosto muito de suspense e achei que seria interessante ler esse livro. Depois eu conto pra vocês como foi, se eu gostei ou não. Provavelmente eu vou contar no Instagram enquanto eu estiver lendo. E também vou fazer resenha no blog desses livros que eu já falei e dos próximos que eu vou ler. 2 livros, né? Eu já coloquei 2 livros na minha TBR de fevereiro. Os próximos livros é Confissões de uma Banda, falei certo pela primeira vez, que no caso não é uma leitura, é uma releitura. Eu já li esse livro, mas é porque eu tô com o livro 2, eu não lembro de nada e eu quero ler esse antes de ler o livro 2, pra ter certeza de que eu vou entender. Então, junto com ele, provavelmente eu vou ler também o livro 2. Essa também faz parte da minha meta de fevereiro. Então, até agora deram 4 livros, que provavelmente é o que eu vou conseguir ler, assim, com certeza, apesar de eu ter lido 7 livros em janeiro. Eu tava de férias, então eu leria mais mesmo. Agora, provavelmente eu vou ler só 4, mas se eu acabar lendo mais, o próximo da lista é Uma Dobra no Tempo, que já tá aqui na minha casa, assim, tipo, há meses, e eu tô enrolando pra ler, porque na verdade é uma série de 5 livros, e eu não gosto de começar a ler e não saber o que vai acontecer, porque sempre tem 2 opções. Ou eu nunca mais vou ler esse livro, e aí quando eu comprar os próximos eu vou ter que reler esse, ou então eu vou ler e, tipo, não vou ter mais nenhum interesse, e, tipo, ou então eu vou ficar muito curiosa e eu não vou conseguir comprar e não vou conseguir ler, então estou assim enrolando, mas eu vi uma pessoa falando mal, eu acho que foi a Tamires do Resenhando Sonho, falando que não gostou tanto assim, então talvez eu não goste também, tô com essa esperança de que se eu não gostar tanto assim, então não tem problema, porque eu não preciso me preocupar com os próximos. Então, no caso, são esses 5 livros que estão, assim, oficialmente na minha TBR de fevereiro, que eu quero muito ler, que eu vou ler com certeza, vou me esforçar, vou fazer uma maratona em alguns desses finais de semana, inclusive, como eu disse, me segue lá no Instagram, que eu sempre falo quando eu faço maratona ou quando eu estou lendo. E eu quero também começar, esse eu só quero começar mesmo, a ler o Guerra dos Tronos, porque eu tenho que começar algum dia, senão eu nunca vou ler, porque, como vocês sabem, assim, falei como vocês sabem umas 10 vezes nesse vídeo, mas é que eu não gosto do Game of Thrones sem nunca nem ter visto, então, assim, eu tenho uma relutância em começar a ler, e é um livro muito grande, com uma letra muito pequena, porque é uma edição econômica, então se eu não começar a ler, tipo assim, eu nunca vou ler. Então eu tô com a expectativa de que se eu começar a ler esse, e eu vou ficar muito curiosa e eu vou querer ler os próximos, então talvez eu coloque um por mês de agora em diante. Vamos ver se isso acontece. Não sei, gente. Não estou fazendo a promessa. Eu estou fazendo a promessa que eu vou pelo menos começar esse pra ver o que vai acontecer. Enfim, é isso. Esses foram os livros que eu li no mês de janeiro e os livros que eu pretendo ler em fevereiro. Conta pra mim qual livro você vai ler, se você teve um início de ano muito bom pra leitura, se você tá animado, se você tem algum lançamento que você quer muito ler. E até o próximo vídeo.